Olá pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos a mais essa jornada da nossa Gestão Médica 4.0, um canal aqui feito para você, médico, gestor, médico empreendedor, que quer melhorar os resultados da sua clínica, que quer melhorar os resultados do seu marketing digital, que quer melhorar o seu marketing médico, que quer alavancar a gestão da sua equipe, que quer melhorar a gestão das pessoas que trabalham com você, que quer ser um melhor líder. Para tudo isso, a gente faz aqui o canal do Gestão Médica, que é um canal voltado para você, tá bom? Nessa live de hoje, a gente vai falar sobre marketing digital. É um assunto muito pedido por aqui. A gente sempre faz umas enquetes e é legal que vocês sempre respondam essas enquetes, porque lembrar que esse canal é feito para vocês, né? Então, quando a gente faz a enquete, não é apenas um joguinho, não. É também para a gente ter informações sobre aquilo que é interessante para o nosso cliente, aqui no caso, para o nosso colega médico, na verdade, aqui. É bem interessante que vocês respondam as enquetes que a gente faz, porque é através delas que eu acabo criando conteúdo para vocês também. E sempre que possível, também mandem mensagens, mandem opiniões de conteúdo, mandem o que vocês gostariam de aprender mais, que aí a gente fala aqui também no canal e vai ser uma troca muito bacana da gente falar isso aqui um pouquinho no canal, tá bom? Eu gostaria muito que vocês fizessem essa troca, de vocês falarem o que vocês querem ouvir, porque é bacana a gente fazer esse canal realmente para vocês, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como você pode engajar mais no seu Instagram. Bom, a gente sabe que o Instagram, ele também é uma empresa comprada do Facebook, né? O Facebook, né, que é o nosso grande, digamos assim, começou com esse grande boom, foi que realmente criou mais ainda esse marketing digital mais pesado, mais forte, foi justamente através do Instagram, do Facebook, que a gente começou a fazer mais divulgação do nosso trabalho, nós médicos e outras empresas também. No entanto, quando foi mais ou menos em 2016, o Instagram, o Facebook, vendo a capacidade do Instagram e vendo o quanto ele estava crescendo, eles acabaram também adquirindo o Instagram. Então hoje o Instagram e o Facebook praticamente são a mesma empresa, né? Do mesmo dono, do Mark Zuckerberg, né? Aquela pessoa que começou ali o seu empreendedorismo aos 20 anos de idade. Gente, esse cara eu sou fã do Mark Zuckerberg, porque é um cara que realmente começou muito cedo e é um empreendedor nato. E hoje tem aí essas empresas bilionárias, sei lá, trilionárias, eu não sei quanto está valendo hoje o Facebook e o Instagram junto, mas eu sei que não é pouco não, né? Eu sei que provavelmente a gente não chega lá, talvez ainda nessa vida, o quanto esse cara fez de dinheiro até hoje. Mas enfim, bom, o Facebook, quando ele começou, ele era uma empresa que distribuía conteúdo gratuitamente. A ideia era ter quanto maior número de usuários possíveis, melhor. Então, ele distribuía muito conteúdo gratuitamente e, obviamente, como as pessoas elas são fissuradas, né, por contar histórias, pela vida dos outros, as pessoas são fissuradas por saber um pouco mais sobre a vida alheia, o Facebook nada mais é do que um contador de histórias, né, onde você mesmo pode contar a sua história e você pode contar o que você quiser. Começou dessa forma, por isso o nome rede social, porque na verdade você está se socializando com outras pessoas. No entanto, como o Facebook não é besta nem nada, né, o Mark Zuckerberg e tudo mais, eles depois começaram a monetizar isso, ganhar dinheiro através do Facebook. Eles entenderam que a ideia deles era cada vez entregar menos conteúdo para aquelas pessoas que te seguiam. Então, se você tem aí, sei lá, entre 10 mil seguidores, não são todos esses seguidores que vão, na verdade, consumir o teu conteúdo. Apenas uma parte, uma pequena parte, e cada vez está mais pequena ainda, parte de pessoas que realmente veem o conteúdo orgânico, que a gente chama, aquele conteúdo que você coloca lá sem você impulsionar, sem você pagar necessariamente para o Facebook. E o Instagram, ele vai na mesma linha, né? O Instagram, a partir de 2016, depois que ele foi adquirido, e aí a partir de 2016 ele começou realmente a ter basicamente as mesmas ferramentas que o Facebook, que é justamente essa ferramenta de impulsionamento. E somente quando você impulsiona, que é quando você consegue atingir o maior público possível. Até lá, até você vir a impulsionar, e eu não estou dizendo nesse momento que você precisa impulsionar, apesar de que é muito interessante você impulsionar para você ter realmente uma maior visibilidade
do seu conteúdo, mas nesse primeiro momento a gente vai falar sobre engajamento orgânico, né? E o que você pode fazer, algumas táticas, algumas técnicas simples que você pode fazer para aumentar um pouco mais esse engajamento orgânico. E o que é esse engajamento orgânico? É justamente isso, é o para quanto de pessoas o Instagram ele entrega o conteúdo que você faz. Então vamos dizer que você faça aí um conteúdo todo dia ou uma vez por semana, para quanto exatamente esse Instagram entrega. Normalmente, algumas pessoas dizem que é em torno de 10%, alguns estudos mostram 10%, alguns mostram até menos, e tá cada vez menos, tá, gente? Porque como eu falei, a ideia é que eles são uma empresa. E a gente tem que entender eles como empresa, a ideia deles ali é fazer dinheiro, tá? E a ideia é que a gente tenha o Facebook hoje como nosso sócio. Se a gente quer crescer o nosso negócio, se a gente quer crescer o nosso mercado, a gente tem que pensar no Instagram sim como um sócio que tem que pegar ali uma pequena parcela da empresa, mas para que ele faça você crescer e se impulsionar. É uma mentalidade que muitos colegas precisam modificar. Porque muita gente acha, eu não vou gastar dinheiro com Facebook, eu não vou gastar dinheiro com propaganda de internet. Na verdade, você não está gastando dinheiro, você está fazendo um investimento. E toda grande empresa separa uma parcela, que muitas vezes não é uma parcela tão pequena assim, às vezes é em torno até de 10, 20% do faturamento da empresa, para reinvestir em marketing, tá? Marketing diversos. No nosso caso, aqui falando de marketing digital. Então, sempre tem ali a possibilidade de você investir determinado valor, que não é um gasto, como eu falei, realmente é um investimento, pensando no retorno, mas não só a longo prazo, pelo contrário, a curtíssimo prazo. Eu já investi em vários tipos de mídias diferentes, já investi em vários tipos de marketing diferentes, e eu digo para vocês que o que dá retorno a mais curto prazo, com um investimento não tão alto, sem dúvida, é as redes sociais do Facebook e Instagram, tá bom? E hoje, grande parte dos meus pacientes, eu diria que 80% da minha cartela de pacientes acaba vindo mais de Facebook e Instagram. E agora, em função de estar crescendo cada vez mais está havendo um retorno de indicação. Mas começou muito com o Facebook e Instagram e ainda permanece até hoje. Bom, mas vamos falar como que você pode usar algumas táticas, algumas técnicas para você sempre aumentar um pouco mais a sua visibilidade, né? Esses 10% de pessoas que te veem, como que você pode atingir mais pessoas além desses apenas 10%. É muito difícil você ter um conteúdo que efetivamente viralize, né? O sonho de todo mundo, né? O sonho de toda pessoa que quer ser famosa, inclusive, de toda blogueira. Não que a gente seja blogueira, não é isso. Mas eu estou usando uma coisa geral, né? O sonho de todo cantor, de toda blogueira, de toda pessoa famosa e até mesmo dos não famosos é criar um conteúdo que viralize. Porque quando o conteúdo viraliza, você tem aí um boom absurdo de uma hora para outra de pessoas que vão começar a te seguir, e aí você vai ficar com vários seguidores, vai aumentar o número de seguidores exponencialmente. Então esse é o sonho de todo mundo. Mas você realmente conseguir viralizar um conteúdo não é tão fácil assim, né? Se fosse fácil, viralizaria o conteúdo de todo mundo. Então não é tão simples, né? Você nunca sabe exatamente aquele conteúdo que vai viralizar ou não. Mas existem algumas técnicas e táticas que você pode utilizar para aumentar um pouco mais o engajamento do seu conteúdo. Entre elas, a gente vai citar algumas agora. Algumas são simples e vocês provavelmente já conhecem, e sempre é bom lembrar, porque às vezes, apesar da gente conhecer algumas coisas, a gente pode esquecê-las, né? Então, para que vocês nunca esqueçam dessas coisas que são simples e básicas, e outras que talvez vocês não conheçam. Então, uma bem simples e básica que a gente sempre tem que utilizar nas nossas postagens, no nosso feed e até mesmo no nosso stories, por exemplo, é a hashtag. Nunca se esqueçam de fazer as famosas hashtags. Elas vão fazer com que a busca pelo seu conteúdo ela fique mais amplificada, né? Quando você posta ali conteúdo, o Instagram, o Facebook, eles não conseguem capturar as palavras-chave que você colocou. E a hashtag nada mais é do que ela separar as palavras-chave. Lembra quando a gente faz trabalho científico, e eu sei que eu estou falando aqui para a maioria de médicos, quando a gente faz trabalho científico, a gente tem que fazer aqueles descritores, né? Então, os descritores é como você vai achar um trabalho científico naqueles sites como Bireme, como Lilacs, enfim, os grandes sites de busca científica.
Então, o hashtag nada mais são do que os descritores que a gente utiliza no nosso meio médico. Então, por isso que ele é tão importante da gente utilizar. Gente, o pessoal que vai entrando aqui, se tá achando o conteúdo já legal, vai colocando aqui o aviãozinho, vai chamando os amigos, vai colocando para aquela pessoa que você acha que precisa melhorar o engajamento do seu Instagram e dá o coraçãozinho aqui que é para poder também a gente chamar mais gente para essa live e ficar mais interessante, porque o legal é que vocês interajam, que vocês perguntem, que vocês também coloquem as opiniões de vocês, porque lembrando que esse canal é para vocês, tá? Bom, então lembrando que as hashtags elas são os nossos descritores, tá? O Facebook e o Instagram eles não conseguem achar simplesmente palavras. Então, se você vai falar sobre determinado conteúdo, né? Eu tô vendo aqui que tem algumas dermatologistas, tem umas 3 ou 4 dermatologistas aqui. Nesse momento, você pode colocar algum tema de dermatologia, por exemplo. Vamos dizer que você vai falar sobre acne. Só que se no teu post lá não tiver marcado a hashtag, quando alguém pesquisar o assunto acne, não vai achar você. Então lembra sempre de no final do teu post, quando você for aí colocar terminar o conteúdo, você colocar lá hashtag acne, hashtag pele limpa, hashtag, enfim, você vai criar várias hashtags que você acha que aquele teu paciente vai buscar, tá? Então nada mais são do que os buscadores que são interessantes do Instagram e do Facebook. E é através deles que as pessoas vão acabar te achando e através deles o Facebook acaba entregando mais para você, mais pessoas para você avaliarem teu conteúdo, tá? Bom, uma outra dica simples também, mas que muita gente esquece, é de utilizar os stories. Gente, a gente sabe que nós médicos, né, a gente não tem ali muita familiaridade muitas vezes com as redes sociais, muitos nem gostam muito de fazer isso e eu compreendo também. Também não é todo dia que eu quero fazer rede social, que eu quero fazer stories. Eu adoraria ficar só no meu consultório, ficar só atendendo meus pacientes, me dedicando totalmente à medicina. Eu adoraria fazer isso. Mas no mundo de hoje, no dia atual, a gente tem que entender que o mundo mudou. E não dá mais pra gente ficar na nossa zona de conforto. A gente precisa fazer diferente se a gente quiser se diferenciar. Se a gente continuar fazendo o que todo mundo está fazendo, a gente vai ser apenas mais um. E se você quiser se diferenciar no mercado nesse momento, e não se engane, os pacientes estão cada vez mais procurando sim nas redes sociais. O que antigamente era, sei lá, em lista telefônica, o que antigamente também era em Google, e o que antigamente e ainda hoje também nos livros de convênio, se você atende por convênio, hoje está sendo muito substituído pelas redes sociais. O paciente ele vai primeiro ver o teu perfil no Instagram, ou mesmo quando ele também é indicado de um colega, de médico que seja, ou ele é indicado de um colega paciente que seja, ainda assim ele vai normalmente lá avaliar a tua rede social, ele vai lá avaliar o teu Instagram, ele vai avaliar o teu perfil e ver se é interessante para ele esse perfil, porque se não for, normalmente ele procura um outro médico. Então, nem sempre hoje um médico que tem autoridade é aquele médico que está ali na zona de conforto dele no consultório dele, tá? Hoje em dia isso está mudando muito e os médicos que não entrarem nessa vibe, os médicos que não entenderem essa mudança, estão fadados a daqui a pouco tempo, e a gente não vai citar tempo aqui porque eu não sei, mas sei lá, 3, 4, 5 anos, 10 anos, ou talvez até nem tudo isso, acredito que em pouco tempo essas pessoas elas vão estar mudando sim a sua mentalidade, e vai estar mudando como que o mundo está funcionando, né? Ai, a Nutri está dizendo que adora os vídeos e tá atendendo agora, não consegue ver. Pois é, olha, eu tô tentando mudar os horários para cada vez mais tarde, tá? Para que todo mundo consiga ver. Esse já foi o horário mais tarde que eu consegui até esse momento, mas se a gente colocar para muito tarde, nesse momento de pandemia, o que eu tenho visto? Tem muita gente fazendo live e a gente acaba concorrendo com muita gente. Então a ideia é fazer com que a gente não concorra com muitos outros produtos que estão sendo aí colocados e que é interessante para muita gente, mas que também a gente tem um horário mais tarde, onde as pessoas já estão parando mais ou menos de atender, né? Mas olha, essa live vai ficar salva aqui, você pode ver depois, tá bom? As lives são incríveis, a gerente de uma clínica médica, legal, olha, que bom, fico feliz que você esteja gostando aí do conteúdo, muito feliz mesmo. Bom, então, voltando à história, lembrando que os stories, eles realmente precisam ser realizados e de preferência diariamente.
E, gente, a Janete, mas poxa, eu tenho que fazer realmente história todo dia? Tem. Infelizmente ou felizmente, não sei, tem. Eu costumo sempre ver pelo lado positivo, gente. Vamos lembrar dos nossos pais, dos nossos avós lá atrás. Como que antigamente a gente conseguia paciente? Como que a gente conseguia angariar paciente antigamente? A gente tinha que sentar no consultório e ficar esperando esse consultório encher. A gente tinha que sentar no consultório e ficar tentando fazer propagandas muito leves, né, que a gente não sabia exatamente qual que o alcance que isso tinha, eventualmente publicava em alguma revista de mídia social, local da cidade, eventualmente publicava alguma coisa no jornal, mas o fato é que além do investimento nisso ser muito alto, você não consegue muitas vezes avaliar o retorno disso. E antigamente, o grande boca a boca, que era realmente o marketing do momento, só que você ficar esperando o paciente realmente fazer o boca a boca, você ficar nessa ação passiva, né? Porque é muito passivo isso, você esperar que o paciente indique você e daí você esperar que aquela pessoa que foi indicada marque a consulta. Então isso tudo é muito passivo, tá? Ou seja, com o advento das redes sociais, você tem uma ação mais ativa, você consegue efetivamente trazer realmente o paciente para a sua clínica, através da conversão, através de conteúdo, através de coisas que eles gostem realmente de ver, tá? A Miriam está perguntando como fazer stories. Dá um exemplo, por favor, que tipo de stories. Pronto. O stories, ele é um conteúdo mais, como é que eu posso dizer, mais light. Ele é um conteúdo mais direto, ele é um conteúdo do teu dia a dia. Lembra que o stories, Miriam, a Miriam fala, eu vou dar alguns detalhes, porque a Miriam, ela não mora no Brasil, eu já tive contato com ela é de Angola, né, Miriam? E eu não sei exatamente até o quanto ela sabe, mas o stories, ele é bem um conteúdo que fica somente 24 horas no ar, e pelo fato de ele ficar 24 horas no ar, ele tem que ser um conteúdo mais leve, mais light, normalmente do que você faz no seu dia a dia, na sua prática clínica, e pode ter algumas pitadas de coisas pessoais também, alguns momentos com a sua família, alguns momentos com você na academia, alguns momentos com você fazendo coisas diferentes do seu consultório e muitos momentos do seu consultório, muitos momentos de você com a sua clínica, sempre preservando obviamente a identidade do seu paciente, mas comentando sobre determinado caso. Olha, gente, hoje eu vi um caso muito interessante. Você é dermato, né, Miriam? Então você pode colocar, hoje eu vi um caso muito interessante sobre uma alergia que eu achava que era tal coisa, mas quando a gente foi fazer o exame clínico, na verdade pareceu uma outra coisa. E olha, se de repente você tiver com os mesmos sintomas, fica ligado nisso. Então você pode dar algumas dicas, por exemplo, no Stories, que é um vídeo bem simples de você fazer. Lembrar sempre que o Stories normalmente deve ser feito através de vídeos, é uma forma de você estar mais próximo do seu cliente, né, do seu prospect, que eu chamo, porque na verdade ele não é efetivamente um cliente ainda, muitas vezes, pode ser que seja assim seu paciente, mas pode ser que ainda não seja, que seja apenas seu seguidor. E quando você dá esse conteúdo em pitadas e mais próximo dele, é mais fácil dele digerir esse conteúdo. E ele é mais vivo, ele é mais perto do que necessariamente o feed. O feed é aquele conteúdo do Instagram mais estático, né? Onde você fica mostrando a capa principal do teu Instagram, onde tem vários posts, que podem ser vídeos também, mas que muitas vezes são posts mais estáticos, tá? Então, o Stories ele é muito utilizado e ele conecta pra caramba. Então, não deixe de fazer Stories de preferência diariamente, tá? Pronto, o Stories ele também tem várias possibilidades de interação também, tá? Então, por exemplo, você pode fazer pesquisas através do Stories. Inclusive, antes de fazer essa live, eu coloquei ali uma pesquisa. Quem quiser voltar lá para ver e não conhecer, é legal você fazer sempre pesquisas. Por quê? Além de você engajar o seu cliente, né, além de você engajar ali seu paciente, você está realmente criando uma possibilidade de você conhecer melhor o cliente que está te seguindo. Porque lembra que, na verdade, a gente está fazendo conteúdo aqui para o cliente, né? Para a pessoa final que está nos ouvindo. No meu caso aqui, estou fazendo conteúdo para os meus colegas médicos. Então, é interessante que eu conheça cada vez mais o tipo de conteúdo que vocês querem que eu fale. Porque não adianta eu estar falando aqui um conteúdo que interessa para mim e que, de repente, não interessa para vocês. Então, através das pesquisas, você pode fazer isso e é muito interessante, porque além de gerar engajamento do teu cliente, né, ele se sente agradecido por poder participar de alguma forma e também você vai acabar conhecendo melhor esse teu paciente e gerando mais conteúdo direcionado para eles. Uma outra coisa que você pode utilizar também nos stories são os emojis, né? Ali tem
várias opções de você utilizar, vários desenhos, vários emojis, e é muito legal você utilizar isso, porque cada vez que você usa uma ferramenta que o Instagram te permite utilizar, ele engaja um pouco mais, tá? Então, por exemplo, recentemente o Instagram, ele criou dois emojis, que são duas figuras, que são do Fique em Casa, não sei se vocês já viram, e o outro para você também acabar direcionando para empresas locais, né? Valorizando empresas locais, digamos assim. Então, quando você utiliza, principalmente quando você utiliza essas figuras que são colocadas há pouco tempo no Instagram, quer dizer, as novidades do Instagram, toda vez que o Instagram cria uma novidade, use. Por quê? Toda vez que o Instagram cria uma novidade, na verdade, o que ele quer é expandir o máximo de pessoas possíveis essa novidade. Então, se você é uma das primeiras pessoas a utilizar essa novidade que ele está ali criando, você acaba aumentando a sua visibilidade no Instagram, e é isso que a gente quer, é o que a gente está falando de engajamento orgânico, né? Então, exatamente isso que a gente quer. Quanto mais você utiliza novas ferramentas que o Instagram te mostra, mais você consegue ampliar esse teu engajamento, mais você consegue distribuir mais o teu conteúdo, tá? Uma outra ferramenta que o Instagram criou recentemente foi um recurso chamado Cenas, tá? Que também fica ali perto onde tem foto, tem o Stories, tem Live e tem o Cenas. O Cenas também é um recurso relativamente novo do Instagram, já não é mais tão novo, mas quando ele foi criado, logo quando ele foi criado, e quem começou a utilizar o Cenas, bombou muito, porque ele distribuía muito mais do que o Stories normal. Por quê? Porque eles queriam estar testando a ferramenta, eles queriam saber se a ferramenta realmente ia engajar, eles queriam saber se a ferramenta era boa, e também eles queriam distribuir para o maior número de pessoas para que a ferramenta ficasse logo conhecida. Então, toda vez que o Instagram cria uma novidade, vai lá e usa essa novidade. Isso é uma dica importante para você sempre estar ligado nessas novidades do Instagram. Então, por exemplo, novidade de agora, na pandemia, o Fique em Casa é uma novidade muito legal que você pode utilizar já em todos os seus posts do Stories, porque ele vai distribuir sim para mais pessoas. A ideia do Instagram sempre também tem um lado social, de ajudar pessoas e tudo mais, e isso acaba sendo também um lado social de fazer as pessoas ficarem em casa em função da pandemia. E o outro que ele criou agora é para facilitar a utilização de empresas locais, né? A utilização de pequenas empresas, desculpa. Então é uma forma de eles fazerem um social também, valorizando as pequenas empresas. Então você pode ir lá também acrescentar essa figurinha de pequena empresa, onde você vai marcar a empresa que você gostaria de repente de publicar, e pode ser até mesmo a sua própria empresa, tá certo? Bom, uma outra coisa para você sempre também estar ligado e que pode gerar um maior fluxo de pacientes, que pode gerar um maior fluxo de engajamento no teu Instagram, é um conteúdo de qualidade e um conteúdo que tenha frequência, que tenha consistência. Olha, quem vai no teu Instagram, né, a pessoa que está procurando o teu Instagram é uma pessoa que está procurando um conteúdo médico de qualidade. Porque se não fosse, ela estaria procurando ali no Google, ela estaria procurando em outros sites de busca. Mas quando ela vai num site médico, quando ela vai no Instagram de um médico, na verdade o que ela quer ali é um conteúdo de qualidade e um conteúdo consistente, onde ela vai poder chegar no seu consultório e ela vai dizer: ai, doutora, eu vi no seu Instagram que você postou tal coisa. Por isso que é importante sempre você fazer o conteúdo do seu Instagram, ou se tem alguma empresa que faça os teus textos, não tem importância o que seja, mas sempre você revisar esses textos para que realmente avalie se está dentro da coerência que precisa ter, né? E dentro da ética que precisa ter também. Então sempre avalia esses textos para ver se não está fugindo um pouco do assunto médico, ou falando algo que não é para falar, ou falando alguma besteira, que às vezes pode acontecer, tá? Então, eles querem exatamente esse conteúdo de qualidade. E a frequência é outra coisa extremamente importante. Não adianta você fazer um conteúdo hoje e você esquecer e você fazer um conteúdo daqui a 30 dias, tá? Ou um conteúdo por semana. Na verdade, quanto mais frequente você for, quanto mais conteúdo você der, mais engajamento você vai ter, mais as pessoas vão estar perto de você, mais as pessoas vão estar gratas a você, e muito maior a possibilidade de você converter essa pessoa que está te seguindo no teu cliente, no teu paciente. Ah, Janete, mas eu não tenho tempo para isso. Olha,
Isso não é desculpa. Primeiro que a gente consegue sim tirar um tempinho do dia ali, você não precisa fazer nada mais do que 5 minutos de stories por dia, tá? E para os feeds, se você quiser contratar uma empresa para isso e apenas revisar os conteúdos do teu feed, é possível você fazer sim, mas é interessante que você faça os stories, e é mais interessante ainda que você sempre responda todas as pessoas que entrarem em contato com você, seja através de inbox ou seja através de comentários também lá nos comentários, tá? O Instagram, todo mundo sabe disso e o ideal é que seja uma rede feita por você mesmo, por você médico, e não por um terceiro, não por uma empresa, porque na verdade a função do Instagram, diferente um pouco do Facebook, e que já está mudando ao longo do tempo, é realmente essa proximidade maior. Quando o Instagram foi criado e muitas pessoas começaram a engajar, a gente até hoje ainda vê muitas empresas cuidando do Facebook, mas quem cuida do Instagram é o próprio médico, porque o paciente já sabe que ele é uma rede muito pessoal, e é importante que você dê sempre esse toque seu pessoal realmente, por mais que tenha ali de repente um postzinho mais bonito, mais arrumadinho, que seja uma empresa que faça, mas tem que ter o seu toque pessoal, precisa ter essa qualidade sua, né? Essa qualidade da tua carinha por trás, tá? Uma outra coisa que é importante você sempre avaliar é publicar nos melhores horários que pode engajar o público. Janete, quais são esses melhores horários? Bom, existem alguns horários que são específicos para todo mundo, e aí tem alguns sites de pesquisa. Depois eu vou colocar para vocês um videozinho onde você pode pesquisar no seu Instagram aonde é o melhor horário para você postar, porque para cada pessoa, né, para cada tipo de conteúdo, né, o conteúdo de marketing digital ele é um determinado horário em que as pessoas consomem mais. Um conteúdo de saúde, existe um determinado horário que as pessoas consomem mais. Um conteúdo educacional, existe um determinado horário que as pessoas consomem mais. Então é legal que você veja qual o horário que as pessoas do teu Instagram estão te procurando mais. E aí você postando nesses horários é mais interessante, porque você vai ter uma maior visualização dos seus posts, uma vez que você está postando nos horários onde tem mais gente conectada. A ideia é exatamente essa, que quanto mais gente conectada naquele horário, maior seja a entrega. E quanto mais... E aí vem uma dica assim, super, super, super especial, presta atenção nessa dica. Se nada pra você fez sentido até agora, essa dica de agora é o mais interessante, tá? O Instagram, assim como o Facebook, eu falo muito Instagram, mas entendam que são os dois, tá, gente? O Instagram, ele entende que o teu conteúdo é relevante, tá? Os robozinhos dele lá entendem que o teu conteúdo é relevante nos primeiros minutos ou nas primeiras horas da tua postagem. Então, nos primeiros minutos da tua postagem, principalmente os primeiros 20 minutos que você postou alguma coisa, se as pessoas começarem a curtir e a comentar e a compartilhar, ele entende que aquele conteúdo é relevante. Então ele começa a distribuir muito mais. Então ele aumenta a tua distribuição orgânica. Olha só que coisa interessante que eu tô falando pra vocês, tá? Janete, como que eu posso então aumentar o engajamento dos conteúdos que eu estou postando? Vamos dizer que você não tem ainda uma rede social muito movimentada, que você não tem ainda, sei lá, mais de 10k de seguidores, de 20k, 30k que seja. E aí, quando você posta alguma coisa, ninguém comenta, ninguém curte, ninguém faz nada. Não tem problema, sabe o que você faz? Você pode pedir aí pra tua equipe curtir, pra tua equipe comentar. Pede pra tua secretária sempre estar curtindo alguma coisa, estar comentando cada post que você faz. Pede pra tua família, pede pros teus amigos, pede pra, num primeiro momento, muito provavelmente, se você tiver nas primeiras horas, nos primeiros 20 minutos ali, alguns comentários, algumas curtidas, você vai ver que ele vai distribuir mais, tá? E você também, toda vez que alguém fizer um comentário, nos primeiros momentos que você posta seu vídeo, nas primeiras horas que ele está postando, principalmente nas primeiras 24 horas, né? É o tempo que ele faz ainda, o maior engajamento dele orgânico é nas primeiras 24 horas, tá? E se for um vídeo ou enfim, um conteúdo que começou a gerar comentários, vai lá e responde embaixo, porque ele entende como mais um comentário, tá? A resposta sua, ela é entendida como mais um comentário. Então a pessoa comentou, você foi lá e respondeu. Então você já tem 2 comentários. Alguém foi lá, comentou, você foi lá e respondeu. Você já tem mais comentários. Então vamos dizer que você teve 10 comentários. Com mais todas as suas respostas, 20 comentários.
Então isso vai ser extremamente relevante para o Instagram. Então ele vai entender que esse conteúdo, por muitas pessoas terem comentado, muitas pessoas terem interagido, algumas pessoas terem compartilhado, ele vai entender que esse conteúdo é relevante e ele vai distribuir mais para mais pessoas, além desses teoricamente 10% que ele distribuiria, se é que ainda é tudo isso, eu acho que já até diminuiu, tá? Gostaram da dica, gente? Vocês já sabiam disso? Quem gostou, dá um like aí. Aperta no coraçãozinho aí, gente. Vai apertando o coraçãozinho, que isso é importante pra gente chamar mais gente aqui também pra nossa live. Quem achar que esse conteúdo é interessante para outros colegas médicos, clica no aviãozinho aqui embaixo e aí já marca o colega que você achar interessante. É muito legal que vocês aumentem esse canal que é pra vocês, tá bom? Vamos fazer essas lives agora bombarem para que a gente tenha muita troca. Quanto mais gente tem numa live e quanto mais pessoas interagem e perguntam e comentam, mais a live fica interessante para todo mundo e às vezes a sua dúvida é a dúvida do outro. E quando a gente vai sempre falando aqui, eu vou comentando as dúvidas e tudo mais, pode ser que você tenha a sua dúvida sanada porque outra pessoa comentou. Então não hesita também em chamar seus colegas médicos para cá, às vezes de outras especialidades, não precisa ser ter com os seus concorrentes, se você não quiser chamar concorrente, mas chama de outras especialidades, pessoas que têm assim, de repente seus parentes, seus primos, seu amigo que é médico, e aí você já direciona para outras pessoas, que isso vai fazer também com que você aumente o seu aprendizado, tá? E isso também é um aumento de engajamento, tá, gente? As lives são um engajamento fantástico, tá? Por mais que a live muitas vezes não tenha muitas visualizações, não tem problema. Muitas vezes a visualização ela pode não acontecer nesse primeiro momento, uma visualização muito grande, pode ser que poucas pessoas estejam no canal, mas ao longo de 24 horas, que é normalmente o tempo que a live ficava, porque agora mudou um pouquinho, vou já falar disso, ao longo de 24 horas a gente via que tinha muitas visualizações, tá? Muito mesmo. Então a live, ela é um conteúdo forte, porque é um conteúdo onde você está fazendo um vídeo diretamente, você está falando com o seu paciente, você está falando com o seu possível prospect e normalmente com um conteúdo denso, né? Com um conteúdo que ele realmente quer ouvir. Então as lives, elas também aumentam muito o engajamento do seu Instagram. E uma outra novidade que o Instagram tem agora, recente, uma coisa fresquinha que está saindo do forno, é que as lives antigamente só ficavam salvas por 24 horas e agora a gente consegue salvá-las lá no IGTV. Então essa live de hoje vai ficar salva no IGTV, onde ali ficando no IGTV fica ad eterno, né? Não precisa a gente estar ali só enlouquecida querendo ficar 24 horas atrás da live porque pode perder, não. Agora vai ficar lá no IGTV, onde tem um conteúdo um pouco mais longo e aí você pode consumir depois essa live em outro momento. Isso é uma nova inovação do Instagram, onde ele está testando essa possibilidade agora de ter vídeos mais longos, até mesmo ali no feed, porque até então no feed ele só permitia vídeo de 1 minuto, né? E aí chegou o IGTV, que já permite um vídeo um pouco mais longo, mas que também não é tão longo. E agora ele permitiu que as lives, que podem ser até 1 hora, fiquem lá no Instagram. Então eu acho que com isso ele está percebendo que quanto mais conteúdo você está dando, quanto mais conteúdo de valor você está dando, mais as pessoas estão consumindo, mais isso está sendo valioso e mais ele está crescendo, né? Porque afinal de contas, com essa pandemia, o que as redes sociais cresceram não dá para contar, né? Assim, foi um crescimento muito grande. Hoje eu estava vendo uma estatística, estudando um pouco para essa aula aqui para vocês, eu estava vendo uma estatística que houve um crescimento de 70% nas redes sociais, principalmente no Instagram, nas interações, principalmente com lives. Então é uma estatística muito alta, né? Bom, então eu falei para vocês interagirem com os seguidores de vocês, principalmente nos primeiros minutos, quando eles postam alguma coisa. Então a ideia não é postar e simplesmente sair correndo, não. Você vai ver o melhor horário de postagem e aí depois que você vira o melhor horário de postagem, você postou, fica ali alguns minutinhos, né, ligado, não é precisa ficar ali olhando o tempo todo, mas fica ligado ali, se chegar a mensagem, deixa sempre, como é que a gente chama, aquelas mensagens que chegam no nosso celular ali, deixa sempre elas ligadas, notificações, deixa sempre as notificações ligadas, porque nessas notificações é que você vai ver se alguém comentou, se alguém compartilhou, se alguém curtiu, e aí você vai lá e também comenta em cima, que é para poder ter mais engajamento no orgânico do teu Instagram, tá? Outra dica interessante, a gente vai para uma das últimas dicas aqui de hoje, é a geolocalização, tá? Isso, tem a notificação, obrigada, é isso que eu queria lembrar. Existe um recurso, tanto no Instagram
no feed quanto no stories, que é você colocar a localização de onde você está. E isso conecta mais, isso faz com que haja uma distribuição maior, principalmente se você é um comércio, por exemplo, a localização onde você está, tá? Quando você está naquela determinada localização, ele acaba distribuindo mais para aquelas pessoas locais. E não esquece de colocar também a geolocalização bem específica. Vamos dizer que você está visitando um determinado país, tá? Vamos dizer que você esteja ali, sei lá, na Itália, e aí você está numa praça lá, e aí você só coloca assim, Itália. Não. Quando você coloca uma coisa bem específica, tá? Uma praça específica da Itália, assim, ele acaba convertendo muito mais isso em visualização. Porque ele entende que essa especificidade conecta mais as pessoas, ele entende que essa especificidade, ela acaba fazendo com que haja mais sentido para as pessoas, então ele acaba distribuindo mais quando tem uma geolocalização mais específica. E um outro momento em que você pode utilizar essa geolocalização também é no seu próprio consultório. Vamos dizer que você vai fazer uma postagem de algum procedimento que você esteja fazendo, de algum assunto que você queira falar, de algum vídeo que você queira postar, e aí você coloca a geolocalização do seu consultório, tá? E obviamente ele vai acabar distribuindo muito mais para as pessoas na região do seu consultório. E aí quando você posta na região do seu consultório, você tem a capacidade de angariar muito mais pacientes de toda aquela região que você trabalha, que normalmente acaba sendo, na grande maioria, o maior número de pacientes da região onde a gente tem a clínica, enfim, ou até mesmo da cidade onde a gente tem a clínica, mas principalmente naquela região ali. Então quando você marca o seu consultório naquela região, a possibilidade de você converter mais pacientes é muito maior, tá bom? Gente, gostaram das dicas? Ficou alguma dúvida? Essas são as dicas que eu vim passar aqui para vocês hoje. Se tiver mais alguma dúvida, vamos colocar aqui, vamos conversar. Se vocês tiverem mais uma dica para me passar, também vocês podem colocar aqui. Lógico que tem várias dicas do Instagram, né? Tem muitas outras coisas que a gente pode colocar em outro momento, mas hoje foi essas que eu separei aqui para vocês. Vou falar uma outra coisa que eu lembrei agora. Pode dando coraçãozinho aí, tá, gente? Pode dando coraçãozinho que é legal. Uma outra coisa que eu lembrei agora. Quando você faz, por exemplo, um post lá no feed, que é o chamado post carrossel, vocês já ouviram falar nesse post carrossel? É aquele post onde você faz uma foto e aí em seguida você tem que passar para outra foto, né? E aí normalmente tem 2 ou 3 fotos para você passar. Isso chama post carrossel. Quando você faz um post carrossel, esse post ele tende a alcançar também uma visualização um pouco maior. E por quê? Porque o Instagram ele entende que essa passagem do post ele já é uma interação. Fora que você também acaba conectando mais o teu cliente pelo fato de que você está prendendo ele mais tempo ali naquele feed, né? O Instagram, assim como o Facebook, eles têm essa métrica de conseguir medir quanto tempo você prende a atenção do teu seguidor. Então, quando você coloca um carrossel e aí você passa esse carrossel, você vê que ele teve uma conexão maior, porque ele teve um instinto quase que inevitável de ir lá e passar. E, gente, é um instinto inevitável. Quando a gente gosta de um determinado post, não tem como a gente não passar, não é verdade? Eu duvido aqui que vocês normalmente passem um carrossel sem passar, principalmente quando a foto inicial chama um pouco mais de atenção. É quase que instintivo a gente ir lá e meter o dedinho e passar. Então, o post carrossel ele também conecta muito. Isso não quer dizer que você vai encher o teu Instagram todo de carrossel, não. É legal que ele tenha uma diferenciação entre um post e outro, é legal um post com vídeo, um post com uma foto simples e eventualmente um post com carrossel. Mas é legal que você saiba que realmente ele conecta bastante, porque ele realmente faz com que haja já uma interação do teu cliente ali, do teu seguidor com esse tipo de post, tá bom? Então, essa foi mais uma dica aí que eu lembrei agora de passar aqui pra vocês, que eu não podia deixar de passar pra vocês, beleza? Gente, fico feliz com a presença de vocês aqui hoje, nessa nossa volta. A partir dessa semana a gente volta com as lives diárias, sempre às 18h45. Então não percam essas lives que a gente vai estar fazendo aqui sempre às 18h45 todos os dias, tá? Aguardo vocês aqui amanhã pra gente conversar um pouco mais aí sobre gestão médica, combinado? Um beijo, fiquem com Deus.